E agora vamos chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, para analisar esse discurso. Agora sim, reconectadas, Manhota, conta pra gente, então, ao vivo dos estúdios da CNN lá em Washington, D.C., conta pra gente, então, separei alguns trechos aqui da fala da Kamala, que a gente acompanhou. Acho que a mensagem do trecho que a gente pegou, a grande mensagem é: let's vote. Vamos sair, vamos votar, né? O apelo sobre aquilo que falávamos, a questão, a preocupação da abstenção, né, Manhota? Débora, é isso mesmo. As palavras de ordem nesse momento aqui nos Estados Unidos são duas. Primeiro, claro, conversão de votos e a segunda, supressão de votos. É sobre isso que a gente vai passar o resto da nossa semana discutindo. Quem tinha que escolher um candidato já escolheu esse candidato. A ideia agora é levar esse pessoal para votar. E é interessante, viu, Débora, talvez o público brasileiro em geral não tenha essa leitura, mas de maneira ampla, aqui nos Estados Unidos, o eleitorado é bastante desengajado. Eu diria que até tem um pouco de descaso com a política no nível federal. Eles têm uma tradição muito grande em boa parte dos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos profundo, né, em regiões menos urbanas, de pensar que a vida acontece na comunidade. Então, muitas vezes, quando a gente acompanha as campanhas nessas cidades menores, o que a gente vê é que as pessoas têm mais interesse em saber quem vai ser eleito para xerife, quem vai ser eleito para diretora do colégio, do bairro, quem vai ficar a cargo da própria cidade. A leitura de boa parte dos americanos é que aquilo que acontece em Washington é muito distante da realidade deles. Então, as campanhas, elas têm um desafio de convencimento a respeito das suas plataformas, mas mais do que isso, de fazer com que esse povo se sinta, de fato, envolvido. Tem uma questão aí de um certo poder de convencimento de que vale a pena e que, de fato, a voz deles vai fazer a diferença. Depois, Débora, vem uma questão que eu estou chamando aqui na nossa cobertura de letramento cívico, porque muitos eleitores, além de estarem desengajados, desmotivados, descontentes, eles muitas vezes, quando convencidos a votar, não sabem exatamente como fazê-lo. Aqui nos Estados Unidos, acaba sendo bem difícil instruir as pessoas, né, sobre como votar, porque cada estado tem uma regra diferente, cada estado tem prazos diferentes, permite ou não coisas diferentes. Então, você precisa fazer um esforço enorme no caso das campanhas para que as pessoas não só elas votem, mas que elas saibam como efetivamente transformar esse voto em um voto válido. Uma coisa muito comum de acontecer por aqui é que as pessoas, às vezes, desconhecem o processo eleitoral e, às vezes, vão tentar votar e não conseguem fazer isso de maneira adequada. Os votos acabam sendo cancelados, descartados, não contabilizados e isso atrapalha, claro, as candidaturas que, em tese, estavam contando com aqueles votos. Quando a gente pensa em supressão de votos, é também desse lugar que a gente está falando, né? Supressão de votos não é só ativamente alguém, por alguma razão, impedir o outro de votar, né? Estabelecer algum tipo de coerção. Também pode acontecer dessas maneiras, às vezes, mais sutis. Por exemplo, quando você exige um documento específico com certas características para que alguém consiga registrar o seu voto, sem que essas pessoas tenham sido instruídas anteriormente a comparecer portando esse documento. Isso é muito comum. Tem estados aqui, por exemplo, que aceitam documentos sem foto. Outros estados só aceitam documentos com foto. Então, às vezes, o cidadão muda de um lugar para o outro, desconhece a regra do jogo, chega lá para votar, pega uma fila enorme, na hora H não consegue votar porque está com o documento errado. Então, existe um movimento muito grande aqui nos Estados Unidos, impulsionado pelos próprios partidos, para tentar simplificar esse processo e também para tentar educar as pessoas sobre isso. Então, a gente agora, e a Kamala fez esse apelo no discurso que a gente ouvia, está diante dessa fase da campanha, né, do desafio de mobilizar as pessoas para irem votar, de fazerem isso de maneira adequada, correta, para que o voto seja contabilizado e vamos, claro, mapear todo tipo de acusação de supressão, porque uma eleição decidida na vírgula precisa passar por esse tipo de análise também, Débora. A eleição está tão acirrada em diversos estados ali, a gente está falando de 6, 7 estados em que essa corrida é tão decisiva que, de fato,
cada voto conta nessa questão. Eu estava olhando aqui, antes de me despedir da Fernanda Manhota, o site da CNN americana, Manhota, tem dois dados interessantes aqui no live coverage deles, né, na cobertura ao vivo que eles fazem. Um é um placar que rastreia, né, o Tracking Early Vote, rastreando a quantidade de votos antecipados. Está chegando perto de 78 milhões de votos. Ontem à noite a gente tinha informação de 75 milhões. E logo acima desse placar, Débora, tem um Voter Resources. E aí tem ali um dos links, é um handbook, um manual de como o eleitor deve votar na sua região. Ou seja, tem que explicar de fato. Aqui no Brasil a gente sabe, todo mundo vota da mesma forma em qualquer região do país. Você vai com um documento com foto na zona eleitoral, na seção eleitoral em que você está registrado, só pode votar naquela sessão e você vai lá e vota. Mas nos Estados Unidos, cada local, cada estado tem as suas próprias peculiaridades, isso que a Fernanda Manhota estava trazendo, a exigência deste ou daquele documento, o local onde você vai, e daí isso acaba se deixando de ser algo trivial, algo que para nós aqui no Brasil é muito trivial. Fernanda Manhota, muito obrigado. A gente teve algumas dificuldades aqui de conexão, mas conseguimos contar aí com Fernanda Manhota ao vivo dos estúdios da CNN. E vai ser assim ao longo de toda esta semana com a análise e as impressões. E depois, Fernanda Manhota, vou já te deixar um pedido ali para você trocar uma ideia com os colegas jornalistas da CNN e contar para a gente como é que está o bastidor mesmo ali, os bastidores da cobertura, de como é todo esse esforço da maior do mundo na cobertura da eleição mais importante no mundo, que são as eleições americanas. Bom resto de segunda-feira para você, Fernanda Manhota. A gente volta a conversar depois.